programa de hoje será um pouquinho diferente. Nós viemos ao centro da cidade para conversar com uma psicóloga sobre um tema interessante para simplificar a nossa vida. Não saia daí, o Simplicidade de hoje já está no ar. Nós viemos a esse lugar, no programa de hoje, um lugar arborizado, ao ar livre, para falar sobre um assunto que incomoda muita gente. Eu acho que incomoda talvez todas as pessoas já passaram, já vivenciaram um pouquinho desse problema. Para falar sobre isso, já que a proposta aqui é descomplicar, é simplificar, nós vamos conversar com a Patrícia, que é uma pessoa que eu gosto muito. Patrícia, gosto muito de ti. Eu queria te agradecer por vir aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. E qual é o assunto? O assunto é a ansiedade, né? Então vamos tentar desmistificar um pouquinho para explicar para o público como simplificar no dia a dia, combatendo esse mal. Esse mal é o mal do século ainda? Então, eu que te agradeço muito pelo convite. Saiba que é recíproco, que eu gosto muito de você. Então, assim, diferentemente do que todo mundo pensa, a ansiedade ela é benéfica, né? Na verdade, a natureza ela nos dotou desse mecanismo para que a gente pudesse sobreviver aos ambientes hostis, né? Então, o que acontece? Todos nós sentimos ansiedade alguma vez na vida. Por exemplo, no dia do casamento, a gente às vezes não Aquele dorme, friozinho da barriga, então, que é natural e que Isso. é bem-vindo. Às vezes, por exemplo, uma prova, né? Uma viagem, faz com que a pessoa às vezes perca o sono, não consegue comer direito. Então isso é um tipo de ansiedade benéfica. Mas aí a gente está falando da ansiedade boa. Isso. E aí agora, como que a gente faz para saber qual é a ansiedade patológica, né? Essa é a diferença que eu quero fazer. Porque muitas pessoas o que pensam assim, mas eu tenho às vezes, né, ansiedade, não, eu fiquei preocupada, por exemplo, com meu filho, foi viajar sozinho, enfim. Só que isso não é um transtorno, né? Então todos nós temos a ansiedade benéfica. E o que caracteriza a ansiedade patológica? É a intensidade e a frequência dos sintomas. Então o que acontece? A pessoa, quando ela tem a ansiedade patológica, ela não consegue tocar a vida, a rotina do dia a dia tranquilamente. Então os sintomas... Aquilo trava e impede a pessoa de fazer tarefas... De ter qualidade de vida. De ter qualidade de vida, porque ela muitas vezes ela está preocupada, ela está desatenta, ela não consegue ter concentração, né? Porque as preocupações começam a minar o pensamento. Quando que a gente detecta essa linha fina? Porque muitas pessoas convivem, imagino, com a ansiedade diariamente e se acomodam a isso, não é verdade? Isso é verdade. Quando que a gente consegue detectar que aquilo ali precisa ser tratado? Então, o que na verdade as pessoas acham assim que eu vou conseguir, eu vou superar, eu vou dar conta. Estende até isso, né? Então assim, às vezes até ela consegue sair de uma situação, né, que ela está muito ansiosa, né? Ela consegue às vezes manejar, só que chega um certo ponto que ela começa, alguns casos, a pessoa começa a ter ataque de pânico. Então assim, ela deixa de ir a alguns lugares que tem muita gente por medo de passar mal e não conseguir sair dali. Né? Ela começa às vezes não conseguir falar em público, que é a fobia social, porque a ansiedade ela tem diversos transtornos, né? Mas falar em público... Tem alguns casos que pessoas não conseguem falar em público, né? Onde tem a crise de ansiedade. Isso nas mínimas, na rotina assim que cotidiana, assim, falar em público para apresentar um trabalho na faculdade. Isso mesmo, coisas pequenas, né? Não precisa ser necessariamente dar uma palestra para 1000 pessoas, né? Então, assim, são coisas pequenas, né? Eu já atendi alguns casos e um deles era assim, a pessoa era uma pessoa tranquila, né? Não tinha um quadro de ansiedade patológico, só que devido à correria do dia a dia, a sobrecarga de trabalho, né? O acúmulo de funções fez com que ele desencadeasse o transtorno de ansiedade.
né? Então ele começou a perceber que a partir do momento que ele iria fazer uma reunião, ele já não conseguia ter o mesmo domínio, o mesmo controle sobre o pensamento. Ele sentia medo, né? Ele achava que ele não ia conseguir falar, e aí vinham os sintomas fisiológicos também, que é o quê? É palpitação, né? Coração acelerado, começou a suar frio, né? As mãos úmidas, tremores, sensação de desmaio. Muitas pessoas, inclusive, procuram o pronto atendimento por achar que estão sofrendo ataque cardíaco, porque os sintomas são muito parecidos. E é ansiedade. E muitas vezes é ansiedade. Toda pessoa tem? Toda pessoa tem. Não patológico, mas toda pessoa sente em algum momento da vida ansiedade. Já nasce com esse dispositivo. Porque a ansiedade, como eu falei, ela é um instinto, né? Por exemplo, se eu for atravessar a rua e vem um ônibus, eu tenho que ficar ansiosa para sair correndo para eu não ser atropelada. Então a ansiedade, por um lado, ela é benéfica, porque ela faz a gente sobreviver a um ambiente que muitas vezes é ameaçador, né? E faz a gente colocar nossas forças naquele objetivo, para a gente sair daquele ambiente ameaçador. Então, por esse lado, ela é benéfica. Ela deixa de ser benéfica quando ela se torna, vou dar um exemplo, um carro com alarme disparado, né? Que todo momento o alarme dispara, mas não tem nenhum sinal de arrombamento. Então o dispositivo quebrado vai dar o sinal de alerta, certo? Só que não há nenhum sinal de risco, né? Então o ansioso, ele funciona dessa forma, ele está todo momento com um sinal de alerta, e aí faz com que a preocupação tome conta do pensamento dele. E aí gera o medo, gera a insegurança. O medo é uma consequência da ansiedade? Da ansiedade. E aí vem todos os outros sintomas ali, né, juntos. Assim. Essas reações, elas podem surgir por conta de experiências na infância, por exemplo? Isso tem muito a ver com isso ou isso também é desencadeado depois da adolescência, na fase adulta? Então, não existe assim um estudo específico exatamente do que desencadeia, mas há alguns fatores que levam a isso, né? Algumas situações pode ser, por exemplo, a genética. Onde a genética influencia? A genética influencia, onde alguém da família já tem algum transtorno de ansiedade. Muitas vezes uma experiência traumática, que pode acontecer, desencadear. Às vezes a sobrecarga de função. Muitas vezes a pessoa, hoje no século XXI, as pessoas estão num ritmo muito acelerado. E nós sabemos que as informações estão bem aceleradas, né? A gente tem hoje a internet, né? Os meios de comunicação. Aí recebe realmente uma carga grande. Muito grande e muito rápida. A gente vai continuar falando mais sobre esse tema no segundo bloco. Inclusive a Patrícia, acredito que vai voltar no programa para a gente estar trazendo compartilhando alguns temas de comportamento, né? Mas isso a gente explica depois. Não sai daí, a gente volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Você já se imaginou na França, numa daquelas casas históricas, cheias de charme, aproveitando de uma gastronomia diferenciada, com pratos de brilhar os olhos? Aromas que aguçam o apetite e lhe convidam a ficar horas com seus amigos e a pessoa amada? Então, pare de imaginar e venha para o Le Tabou. La gastronomie, c'est notre inspiration. Voltamos ao programa de hoje falando sobre um tema que incomoda muita gente, mas a gente acabou de descobrir com a Patrícia que faz parte da nossa vida desde que não esteja em desequilíbrio, desde que não nos trave para fazer as coisas do dia a dia, né? Aliás, a gente veio aqui para esse lugar, a gente está aqui no centro da cidade, né, ouvindo de um lado pessoas, do outro movimento de carros, do outro sirene de ambulância, né? Isso que a nossa cidade é uma cidade tranquila, né? Mas a gente estava falando dessa questão de rotina acelerada,
de excesso de informações, dessa coisa das redes sociais que a gente não consegue desligar, por menos ligado que a gente seja nisso, né? Isso tudo tem agravado esse problema da ansiedade? Eu creio assim, que na verdade isso tem cobrado muito de nós, né? Um retorno também do mesmo ritmo, né? Da mesma intensidade, da mesma velocidade. E isso faz com que realmente sobrecarregue as pessoas, né? E nós, enquanto seres humanos, a gente precisa entender que nós temos um limite. E eu vejo hoje assim as pessoas quando nos procuram, né, enquanto psicólogos, eu vejo que elas querem dar conta de tudo e muitas vezes elas não conseguem, né? Então justamente isso, assim, eu acho que a maioria das vezes não consegue. Na maioria das vezes não consegue, né? Porque realmente a gente é limitado. Então nós precisamos entender qual é o nosso limite, né? E a partir disso a gente começar até a dizer não para algumas coisas. Porque senão a gente sofre, né, com as cobranças, porque na verdade é mais uma cobrança interna da própria pessoa do que externa. Quem está vendo, assistindo a vida dos outros, não percebe muitas vezes esse problema. Esse problema é maquiado, escondido, né, e não vê que a pessoa tem uma limitação, ou que nós temos uma limitação. Isso. Muitas vezes são pessoas, né, por exemplo, né, pessoas às vezes mais quietinhas, né, que não sabem dizer não, e aí vai aceitando, né, os desafios. O dizer não é libertador? Em algumas circunstâncias sim, é importante. Por que é tão difícil? Eu vejo que as pessoas elas precisam serem aceitas, né? E muitas vezes quando elas dizem não, elas acham que as pessoas não vão aceitar Acho a que resposta. Depois disso vem uma rejeição. Vem uma rejeição. Então, eu queria falar sobre até pulando já para essa questão, porque posicionamento acho que começa aqui, né, Patrícia? E essa coisa do dizer não e do não medo da rejeição também tem a ver com essa gestão do pensamento? Tem, muito, bastante. Então como é que se faz essa gestão do pensamento? Que é uma profissional que está habituada a conhecer casos e até trabalhar com isso tecnicamente, né? Como é que a gente faz isso? Então, na verdade, assim, por isso que é importante a terapia, né? A psicoterapia para as pessoas que precisam de ajuda. Porque na psicoterapia a gente começa a ter um autoconhecimento, né? Uma autoanálise. E quando a gente começa a se conhecer, a falar dos nossos problemas, né, dos nossos medos, inseguranças, dos nossos conflitos internos, a gente começa a ter uma reflexão melhor de quem nós somos. E quando a gente se conhece melhor, a gente começa também a administrar melhor os nossos transtornos, né, os medos, né, a ansiedade. Então, o fato de se autoconhecer, né, de saber o que passa na minha mente, qual é o pensamento automático que vem. Por que eu pensei isso? Por que eu pensei isso, né? O que está ligado, né? Porque realmente a pessoa, quando ela pensa em alguma coisa, ela tem uma história lá atrás, né? Esse pensamento não é do nada, ele tem uma raiz. Tem uma razão. Isso, então é importante esse autoconhecimento para a pessoa entender o seu pensamento, né? E a partir disso, mudar os padrões, como é que eu posso dizer? Mudar os padrões de pensamento, porque às vezes é um pensamento cristalizado, né? Então a gente precisa ampliar a visão do paciente com relação ao problema. A psicoterapia ajuda nesse processo. Nesse processo, né? De abrir a visão do paciente com relação a um determinado problema. Porque às vezes ele está tão limitado naquilo que ele vê e pensa que ele acha que não tem solução. Principalmente numa crise de ansiedade, né, num transtorno de ansiedade. Ele acha que aquilo é muito maior, que o medo é muito maior, né, que aquilo vai engolir ele naquela situação. Né? Então a gente faz uma troca de papéis aí, faz o paciente tentar ver de uma outra forma, com um outro olhar, com uma outra visão. Com as técnicas que são aplicadas, se consegue conduzir para esse caminho. Para esse caminho. Por isso é importante, né, quando alguém vê que tem realmente, que não está conseguindo mais ter a sua rotina, né, sua qualidade de vida naquela rotina que vem desempenhando, é importante procurar um profissional. Porque muitas vezes sozinho ele não vai conseguir sair disso. Além disso, em casa, tem algo assim que se possa fazer para tentar se conhecer um pouco melhor? Tem alguma prática que ajude, até dê suporte para esse processo de autoconhecimento que vem da terapia, da psicoterapia? Por exemplo, escrever. Tem alguma ferramenta assim em casa que a gente possa colocar em prática que ajude? Uma coisa relacionada à própria ansiedade é o que, assim, vou dizer nos casos mais graves, né? Por exemplo,
uma crise de ansiedade, né? Muitos pacientes perguntam, e o que eu faço diante de uma crise, né? Eu acho muito importante a técnica da respiração, né? Então a pessoa inspirar como se estivesse cheirando uma florzinha e soprar como se estivesse soprando uma velinha, eu digo assim. Porque a respiração, ela vai fazer com que naquele momento o paciente consiga ter um certo controle sobre si mesmo, sobre os sintomas. Né? No caso os mais agravantes, né? Em outros casos, a princípio assim eu vejo que técnicas, né? Tem muitas coisas hoje em dia que oferecem como um instrumento, isso aqui é um anti-estresse, né? Mas nada substitui uma psicoterapia, né? Para ter esse tratamento melhor. Ele é a longo prazo, mas ele é um tratamento mais eficaz. É um problema que tem que ser levado a sério. A sério, é um transtorno. Então, gente, interessante, né? Quando a gente conhece, tem acesso ao conhecimento, pode encontrar um caminho que é capaz de mudar tudo, né? Mudar o rumo da sua caminhada, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto no terceiro bloco do programa de hoje. A gente volta já. Estilo combina com identidade. Com ser você mesmo. Isso combina com moda. Encontre o seu estilo. Sinta-se bem. De Fórum. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Hoje eu quero falar sobre uma das paixões do momento, o veludo, e ele vem com tudo em 2017. Muito usado em vestidos de festa, hoje ele vem em peças mais versáteis, como as saias de cintura alta, peças em alfaiataria e também nos blazers. O veludo embeleza e traz elegância ao look. É aquele tipo de tecido que une beleza e conforto. A dica é: invista em peças que permitam fazer diferentes combinações, usando cores como o azul royal, o azul marinho, o preto e o verde militar. Assim você não corre o risco de deixar a peça no armário depois que a temporada de frio passar. Gostou da dica? Siga as redes sociais e arrase! Voltamos então com o terceiro bloco do programa de hoje, conversando com a Patrícia, psicoterapeuta, que eu respeito muito, né? Sei que tu tens um conhecimento aí de causa, né? E a proposta desse programa hoje, da entrevista de hoje, é trazer um pouquinho mais de informação, talvez não, né? Eu acho que tu vai voltar aqui mais vezes, não aqui nesse lugar, né, Patrícia? Mas a gente vai escolher um outro lugar para futuramente estar falando de outros temas. O que tu acha? Acho Ótimo. que informação é importante, Informação né? é Para importante. simplificar a vida. É isso aí. Eu queria aproveitar te perguntando, com relação às crianças, assim, já que a ansiedade nasce com a gente, pode ser condicionada aí por fatores genéticos ou principalmente eu acho que pela influência, né, de familiares, o meio e tal, a gente percebe que as crianças estão cada vez mais ansiosas, de pequenininhas, né? E com certeza, se estão ansiosas na infância, se não for monitorado isso, se tornarão adultos ansiosos, né? Como lidar com isso? Assim, como que os pais podem perceber isso em casa e até tomar medidas, né, com relação a isso?
Uma boa colocação, sabe, Elke? Porque, como eu falei, né, que hoje é tudo muito acelerado, né? As crianças de hoje não são as crianças do tempo dos nossos pais, né? Que teriam, na verdade, um tempo para a escola, um período para a escola e outro período para brincar. Então, as crianças hoje ela têm muitas informações e eu vejo que alguns pais acabam inconscientemente reforçando essa ansiedade, né? Esse ritmo acelerado na criança. Essa coisa do anda logo, anda logo, anda logo. Justamente, porque a criança tem que acompanhar o ritmo dos pais, muitas vezes, né? É hora para o trabalho, é hora para a escola. E a criança, além do período escolar, ela já tem um outro período preenchido. Muitas vezes ela tem, sei lá, um jogo de futebol, uma natação, uma aula de inglês. Não que seja ruim, né? Isso é bom para o cognitivo da criança. Mas, por uma certa forma, dependendo da frequência, isso acaba se tornando um pouco... como é que eu posso dizer? Uma cobrança. Sobrecarrega. Uma sobrecarga, né? Uma cobrança maior para a criança. Sem contar as redes sociais, né? Sem contar as redes sociais, né? Os joguinhos eletrônicos e a falta de convívio com os outros. E uma coisa que hoje é muito fácil para os pais é entregar um celular com o jogo e deixar a criança se divertindo. E sendo que esses jogos têm muito incentivo à violência. Isso influencia de fato? Influencia de fato. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado. A gente tem que saber selecionar muito bem o que a gente apresenta para os nossos filhos. Porque eu vejo que tem muitos desenhos que têm mensagens subliminares, muitos desenhos que incentivam alguma atitude, algum comportamento que não é positivo, que não é benéfico. Então alguns pais na própria inocência acabam entregando aquilo e geram futuros problemas. Essa coisa da permissividade também, de ser permissivo demais, né? Ou ser autoritário demais. Isso. E até a questão é o que dá impaciência. Os pais hoje, eu vejo eles muito impacientes para educar os filhos. Eu ia tocar nesse assunto porque, assim, em tempos de intolerância à lactose, intolerância ao glúten e tantas outras coisas, nós estamos intolerantes com o nosso semelhante. Né? Como que se lida com isso? Assim, as pessoas estão naturalmente intolerantes? É um exercício, elas têm que sair de casa já pensando, poxa vida, né? Não vou julgar, vou tentar me colocar no lugar do outro. Por que é tão difícil? Eu acho que isso vem bem ao encontro, do que nós estamos falando, da questão das cobranças, né? Hoje o mundo nos cobra muito, né? O mundo lá fora cobra muita coisa. Então tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser rápido. E as pessoas elas acabam transmitindo isso para os outros, de certa forma. E como até hoje a gente está aqui num lugar, né, muito gostoso, uma tarde gostosa numa pracinha, eu vejo que as pessoas estão esquecendo do que é simples na vida. Né, que é o fato de muitas vezes pegar os filhos para dar uma voltinha no parque. Né? Eu vejo hoje as crianças muito cheias de o melhor celular, o melhor brinquedo, mas não tem que é o melhor, que é a presença dos pais, aquele tempo de qualidade com os pais. Né? Às vezes tomar um sorvete. Então são as pequenas coisas, as coisas mais simples da vida. Faz toda a diferença. Eu percebo que sim, faz toda a diferença. Né? Então são as pequenas coisas que trazem. A gente, lembrando nossos antepassados, a gente vê isso. A diferença. A qualidade de vida. A qualidade de vida. Era diferente. A gente pode até ter o nosso ritmo, a nossa rotina, mas a gente não pode esquecer que isso não pode estar constantemente na gente. A gente precisa saber separar também o momento de lazer. E as pessoas estão esquecendo disso nos últimos tempos, né? Elas têm se colocado no piloto automático ali com relação de tem que dar conta disso, daquilo, da casa, do trabalho, enfim, dos filhos, mas esquecem do momento de lazer, né? Com o marido, com a família, com os amigos. E eu acho que isso é fundamental. As pessoas ainda têm resistência à psicoterapia? Ou existe isso? Ou de fato isso é real? Eu vejo assim nos dias atuais que as pessoas têm buscado mais. Por exemplo, não, eu não preciso, lido bem com isso, sou assim mesmo. Alguns casos as pessoas ainda acreditam que não, deixa que sozinho eu consigo, né? Mas eu vejo que hoje elas têm buscado mais ajuda. Eu acho que até por isso mesmo, por esse excesso de carga, né? E elas têm buscado. Só que, claro, até a pessoa se dar conta e buscar o profissional, ela já vai estar no limite. Então é importante a gente sempre identificar antes os sintomas, os sinais e procurar ajuda antes que vire um transtorno, inclusive. Sim, antes que agrave o problema. Antes que agrave o problema. Prejudique a si e aos outros, né, mais próximos. Patrícia, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Gosto muito de falar sobre comportamento humano, né? Eu
pessoalmente gosto assim de procurar saber e acho que vai ser útil para as pessoas, né, conhecerem um pouco mais. E tu volta no programa, tá? Já fica aqui o convite, num formato um pouquinho diferente das entrevistas que a gente costuma fazer, mas eu acho que cabe inserir, né, nesse contexto de simplicidade, de vida simples, né, algumas informações que podem facilitar, simplificar a nossa vida. Te agradeço, tá? Até o próximo, né? Obrigada, eu que agradeço. Imagina, à disposição. Você gostou do tema de hoje? Se você tem sugestões para novas entrevistas com a Patrícia, escreva nos comentários aqui, deixe nas nossas redes sociais. Vai ser um prazer a gente conversar sobre isso também. Agradecemos a sua audiência e convidamos você para assistir também nas nossas redes sociais os nossos programas. Até a próxima edição!